Agora vamos falar de outros dois conceitos que são valor absoluto ou módulo de um número inteiro e números opostos ou simétricos. Então, primeiro vamos pensar aqui em valor absoluto ou módulo de um número inteiro. Por exemplo, vamos colocar aqui uma reta. Para poder representar aí a ideia de reta numerada que a gente já falou na aula anterior. Então, o que vem a ser aí um módulo ou valor absoluto de um número? Vamos supor que aqui no meio você tem o zero, tá? Aí aqui vamos colocar mais um, aqui mais dois, e para a esquerda menos um. Já tá bom. Aí imagina o seguinte, você vai medir aí com uma trena a distância, né, que você tem entre o menos 1 até chegar no mais 2. Então veja que aqui nós estamos falando do conceito de distância. Então a ideia aqui não é levado em consideração esse negativo do número. Eu não poderia chegar e falar, bom, isso aqui mede menos 3, né? Então, quando a gente fala de distância, não existe uma representação negativa de distância. Então, o que a gente faz é, aqui eu tenho uma unidade de distância, do 0 até o 1 mais uma unidade, do 1 até o 2 mais uma unidade. Então, eu tenho 3 aqui de distância. E aí, se a escala que está em metro, então eu diria que eu tenho aqui 3 metros de distância. Tá? Então, por exemplo, se fôssemos trabalhar aqui em metros, aí eu diria que eu tenho aqui 3 metros de comprimento, ou seja, é a distância de um ponto até o outro. Então, concorda que não vai existir uma distância negativa. Tá? Você vai falar, mas e esse número negativo aqui no anterior ao zero? Ele é apenas um referencial. Poderíamos dizer assim, bom, a pessoa estava num determinado lugar, andou tantos metros aí para a esquerda, depois tantos para a direita. Qual é a distância entre os extremos onde ela chegou? Então ela chegou até esse ponto e depois até o ponto 2. Então a distância de menos 1 até 2 é 3. Tá? 3 unidades aqui. E aí vai depender do sistema que eu estou trabalhando. Tá? Então, valor absoluto ou módulo de um número inteiro. Aí na matemática eu preciso de um símbolo, né, para representar essa situação, que são barras verticais. Tá? Então, quando eu falo módulo ou valor absoluto de um número, como que eu vou representar isso no papel? Seria dessa forma, por exemplo, módulo de menos 10. Então, veja que tem uma barra vertical ali e fecha aqui com a barra vertical. Então, eu digo que módulo de menos 10 é 10. Então, é o valor absoluto ou módulo, ou seja, para esse valor aqui é 10. Ah, mas se fosse 10 o módulo, mais 10. Então, faz aqui, né? Módulo de mais 10 é 10. Tá? Aí a resposta aqui pode pôr mais 10? Pode, mas não faz diferença. Tá? O que interessa é que ele não será negativo. Tanto quando ele for negativo, quando ele for positivo, o módulo vai ser sempre positivo. Ok? E aí na matemática você vai ter várias aplicações para isso. Por exemplo, estou resolvendo um problema e eu sei que a grandeza envolvida ali é distância. Então, dependendo da forma que eu organizar os números na conta, poderia chegar no final e dar um resultado negativo. Então, no início da fórmula, eu vou colocar essas duas barras aqui, porque eu sei que a resposta final é uma distância e mesmo que o resultado apareça como negativo, eu vou interpretar que é 10 positivo porque está se referindo a uma distância, ok? Números opostos ou simétricos. A ideia começa aqui também com uma reta
né, numerada. Tá? Mudar a cor aqui, contorno, branco. E aí a situação não é diferente. Você tem, por exemplo, o zero aqui, né? Mais ou menos aqui no meio da nossa reta. E aí eu tenho, vou colocar dois valores só aqui para poder facilitar. Aqui mais um e aqui menos um. Então concorda que sempre nós teremos aqui um valor positivo e um que vai estar a uma mesma distância do zero, só que no sentido contrário. Então, se eu tenho aqui mais um, quem é que está à mesma distância dele, só que para o lado contrário? É o menos um. Então, quem é o oposto ou simétrico de mais um? É o menos um. Se o número dado for menos um, veja que tem também um que está à mesma distância do zero, só que para o lado contrário, sentido contrário, que é o mais um. Isso vai valer para mais 2, mais 3, aliás, mais 2, mais 3, os negativos também, ou seja, cada número, com exceção do zero, tá, número inteiro, sempre vai existir um que está a uma mesma distância do zero, só que no sentido contrário. Tá? Então, esse é o conceito aí de números simétricos ou opostos. Então, sempre eu vou olhar isso aqui, ó. É um valor que ele está a uma mesma distância do zero, só que em sentidos opostos. Por isso o nome aqui, números opostos ou simétricos. Essa é a ideia, ok? Pessoal, agora nós falaremos aí sobre comparação de números inteiros, tá? Para isso nós vamos usar aqui esse símbolo, que é uma seta para a direita, outro que é uma seta para a esquerda, e um mais conhecido de vocês, que é o sinal de igual. Esse normalmente é conhecido como sinal de maior. Esse menor. E esse aqui, que você já conhece, mas é o igual. Então vamos pensar aqui em dois números, por exemplo, 10 e 3. Uma maneira fácil de você lembrar é dizer que isso aqui é uma seta para a direita e que seta para a esquerda. Então, quando eu vou comparar dois números inteiros, eu vou apontar a seta para o número menor. Então eu vejo que o 3 é menor que o 10, então a seta aponta para ele. Se ele é menor, como o nosso sentido de leitura é da esquerda para a direita, eu leio 10 é maior que 3. Se eu tenho o contrário, né, o 3 desse lado, 10 aqui, então como é que eu comparo? A seta aponta sempre para o número menor. E na hora de ler, como eu leio da esquerda para a direita, se está apontando para ele, ela é menor. Então 3 é menor que 10. E no caso da igualdade, somente quando eu tenho dois valores iguais. Então 3 é igual a 3. Ok? Porém, a situação muda um pouco quando eu estou trabalhando com números negativos. Tá? Por exemplo, se eu tenho aqui menos 9 e menos 1. E aí eu quero pensar quem é maior e quem é menor. Sempre eu costumo relacionar com a reta numérica. Então imagine que aqui eu tenho 0, eu teria do lado esquerdo dele o menos 1, e a uma certa distância, mas eu sei que é para a esquerda, vai aparecer o menos 9. Tá? A sequência é menos 1, menos 2, menos 3, até chegar no menos 9. E aí a ideia aqui é a seguinte: quanto mais para a esquerda eu estou, menor eu sou. Então, para a direita estarão os positivos, né? Ou seja, são valores 1, 2, 3 cada vez maiores. E quando eu vou para a esquerda, cada vez menor. Menos 1, menos 2, menos 3. Pensa em temperatura, né? Menos 1 grau, menos 2 graus, menos 9 graus. Onde que tem o frio está mais intenso, né? Quanto mais distante do zero para a esquerda, tá? Então, na hora de comparar aqui, eu percebo que o menos 9 ele é menor do que o menos 1.
Então a seta aponta para o menor. A hora de ler, menos 9 é menor que menos 1. O mesmo vale o contrário, né? Por exemplo, aqui, vamos colocar assim, aqui, menos 13. Então, esse está mais distante do zero para a esquerda. Então, ele é menor. A seta vai apontar para ele. Na hora de ler, menos 7 é maior que menos 13, ok? Então, sempre lembra aqui da reta numérica. Porém, eu posso trabalhar com a ideia de módulo aqui também, né? Veja o que acontece, deixa eu apagar aqui essa reta numérica. O que acontece quando eu faço módulo de dois números, né? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui o menos 9 e o menos 1, que nós já havíamos aí verificado que o menos 9 ele é menor do que menos 1. Veja bem, quando eu comparo eles por módulo. Módulo de menos 9 é igual a 9. Módulo de menos 1 é 1. Veja que quando a gente aplica o conceito de módulo, acontece o contrário, né? Então aqui o menos 9 é menor que menos 1. Só que a hora que aplica o módulo, o 9 é maior que 1. Então eu posso dizer o seguinte, que comparando dois números negativos, o menor é aquele que tem maior módulo. Tá? E o maior é aquele que tem menor módulo. Agora, se eu estivesse trabalhando com números positivos, aí a ideia já é diferente, né? Se fosse trabalharmos aqui com... Deixa eu só aproveitar aqui, deixa eu ver se dá para apagar o som, não deu. Não, apagar tudo. Se eu estivesse trabalhando com números positivos aqui, veja bem o que ia acontecer. 9 e 1. E aí eu faço o módulo. O módulo de 9 é 9. O módulo de 1 é 1. Então, o 9 continua sendo maior que 1. Então, quando é positivo, você aplica o módulo e ele continua valendo, né? O 9 é maior que o 1. Quando é negativo, inverte. O módulo de menos 9 é 9. O módulo de 1, menos 1, é mais 1. Então ele passa a ter um sentido inverso aí, né? Esse aqui ele é menor, mas quando faz o módulo, ele fica maior. Esse aqui é maior enquanto negativo, né? Comparando com menos 9, quando faz o módulo, ele passa a ser o menor. Tá? É uma forma também aí de você raciocinar sobre as comparações. Mas sempre tome cuidado aqui com os negativos. Na dúvida, use a ideia do módulo. Se você aplicar o módulo, aquele que tem maior valor em módulo será o menor com o sinal negativo. Ou lembra lá da reta numérica, que aí fica mais tranquilo para você comparar sem errar. Ok? Qualquer dúvida, coloque no mural.